Fala pessoal, começando mais um podcast Fala Sério. Hoje tá especial aqui, viu? Tá mais florido, tô feliz, mas o papo vai ser sério. Será mesmo? Vamos ver. Tiara Casimiro, um prazer. Seja bem-vindo ao nosso podcast, fica bem à vontade. Não sei se vai ser muito sério não, porque eu já te conheço, né? Tiara Casimiro, psicóloga, né? Especialista na neurociência e uma pessoa formidável. E prazer te receber aqui. Fique bem à vontade, que a casa é sua. Socorro. Fique bem tranquila, pode dar risada à vontade, né? Então, bem-vindo. Eu tô nervosa, gente. Tá nervosa? Não fique nervosa. Eu vou te perguntar logo, vou começar logo te fazendo uma pergunta. O povo tá endoidando mesmo? Não? Tá. Brincadeira. Não tá não, tá de mais ou menos, né, amiga? Amiga, como é que tá a vida hoje, né? Eu sei, você é psicóloga, já tem uma experiência também na área pública, já teve ali em São Paulo também trabalhando na sua área. Conta um pouco, se apresenta um pouquinho para a gente saber como é que vai ser esse papo. Sou Tiara, sou psicóloga clínica, sempre atuei na área clínica dentro da psicologia. Tenho formação em neuropsicologia e dentro da intervenção, trabalhando com psicoterapia em todos os públicos, mas principalmente o enfoque nos últimos 5 anos em demência, na área do envelhecimento, assim. Fora isso, parte da atuação também em políticas públicas, sim. Tu falou de São Paulo, né? Assim, o povo tá endoidando mesmo? Acho que a vida está bastante agitada, falando de uma dinâmica de um grande centro, a gente consegue entender essa correria, né? Assim, esse tempo que dá uma sensação, as pessoas se queixam muito, né? Eu não tenho tempo para fazer isso, parece que os dias estão mais curtos, né? O tempo está mais reduzido, e o quanto disso é da nossa sobrecarga, né? É desse processo mais automático que a gente está implicado, assim. É uma reflexão para a gente se perceber dentro, né, dessa realidade que a gente está inserido. Entendi. Tu falou um pouco da tua especialidade em demência, né? E isso com o tempo, né? Com o tempo, as pessoas vão amadurecendo. Hoje você acha que isso está havendo uma dificuldade hoje das pessoas nessa questão mental também? Como é que você tá vendo isso nessa sua especialidade? Você já está lidando com quais tipo de caso? Tá. Dentro do processo de demência seria algo mais voltado para um processo mais genético mesmo, né? Assim, é muito raro uma pessoa com 60, 65 anos vir a entrar no processo demencial. Seria dentro de uma dinâmica de envelhecimento. Alzheimer, um comprometimento cognitivo, né? O quanto isso estaria implicado aí dentro de um histórico genético. No entanto, o nosso estilo de vida, né? Foi o tema do meu TCC, da minha monografia, era fatores protetivos do envelhecimento. Então, o quanto hoje a gente quer estar se perguntando sobre quais os fatores que a gente hoje traz para nossa vida que vão nos dar um envelhecimento mais saudável. Mais saudável. Então, assim, acho que a tua pergunta conversa um pouco com o estilo de vida que a gente hoje está tendo e o quanto esse excesso de diagnósticos, né, o quanto a gente, até numa cultura de medicalização, né, está disponível para refletir sobre os nossos hábitos, né? Então, qual o estilo de vida que a gente tem hoje? A gente está implicado em desenvolver bons hábitos ou a gente quer fórmulas mais mágicas, mais imediatas, que não vão ser resolvidas necessariamente com uma medicação, né? Não vão ser tão rápidas. A gente vai ter que entender, a gente vai ter que se conhecer, a gente vai ter que investir, né, nesse processo de autoconhecimento, até para a gente poder se relacionar com com a nossa realidade, com tudo aquilo que afeta, né? Com o nosso modelo econômico hoje, com as redes sociais, com essa era digital que hoje está o tempo inteiro inserida, né, Sim. na nossa vida. Então, o quanto esse excesso de diagnóstico
precisa ser questionado, embora a gente tenha avançado muito também. Sim, isso é uma realidade, né? Então, existem diagnósticos que a gente está aqui agora podendo nomear, as pessoas estão podendo se apropriar disso e diagnóstico é ponto de partida. Então, reconhecer e poder se beneficiar de uma terapêutica. E o quanto hoje a gente também precisa questionar essa patologização da vida. Entendi. Amiga, a profissão, a psicologia, ela é nova, né? Com relação a outras Profissões. profissões, ela é nova. Quanto tempo tem que as pessoas que já que se especializou nesse sentido? Já são quantos anos? Se especializou. A psicologia, ela vem de quantos anos para cá que se estuda A construção, a história da psicologia, ela surge no ambiente pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, e ela nasce no âmbito de controle, assim, uma coisa até interessante. A gente se desenvolveu num âmbito de controle, né? De controle do comportamento. O objeto de estudo da psicologia é o comportamento. Então, parte dessa ciência se desenvolve num contexto de pós-guerra e numa lógica também de produtividade, né? já começou a se acelerar as coisas, né? Ou você está ali preso já dentro de diversos momentos e aí começou a dar sinais de que precisava se especializar mais nisso, é isso? Então, quanto ciência, a gente nasce nesse contexto. Agora eu vejo que parte da ciência ela está implicada bastante dentro do modelo econômico, sim, assim, né? Se for para a gente entender isso, parte dos campos dessa especialização na área do marketing, na área da própria neurociência, de entender o funcionamento do cérebro na nossa biologia. Então, por exemplo, a função do medo. O medo tem um fator protetivo. Sem medo a gente não estaria aqui. Precisa ter medo. Mas o quanto desse medo nos paralisa. E esse medo que nos paralisa, ele é questionável e ele é adoecedor. Pois é, minha pergunta é no sentido de que, por exemplo, na minha concepção, tão não pensando tão para trás, que eu também não tenho tanta idade para isso, mas assim, as pessoas já não viam tão falar na questão mental, na questão psicológica, as pessoas não tinham tanto cuidado com relação a isso. A gente vê que a crescente de profissionais, de desenvolvimento da área, isso vem vindo nos últimos anos e tem sido mais comum. As pessoas têm acessado a isso, né? As pessoas Os estão o serviços da serviço ciência. da Sim. ciência, né? E na tua fala, a gente vê que também são consequências também de outras situações, né? Tu falou da pós-guerra, tu falou da questão do agito da industrialização, de várias situações que a gente vai chegar hoje nos nossos modos atuais, o mundo está acelerando cada vez mais, né? Então, como é que as pessoas estão se portando hoje, por exemplo, nesse mundo tão acelerado? A era Então, digital, a era de mídia, o telefone está na mão, você está vendo o tempo todo, você já acorda com o telefone. Então, como é que as pessoas estão lidando com tudo isso hoje? é uma excelente pergunta. Que recursos elas têm, né, para dar conta das coisas que estão sendo exigidas a ela dentro de 24 horas, né? Se a gente for avaliar o contexto, principalmente pós-pandemia, né? Assim, acho que uma palavra que a gente tem escutado muito é o burnout, né? Síndrome. Pós-pandemia é muito interessante, né? Porque um monte Sim. de gente se conheceu sem fazer nada, né? Neguinho doidando, neguinho com medo de morrer. Tinha neguinho que me ligou lá do hospital, né? E falava assim, Rafa, porra, me perdoa. Rafa, porra, não, quando eu sair daqui vai ser daquele jeito e tal, tal, tal. Enfim, então, tipo assim, muita gente se autoavaliou, Acho né? que a pior experiência que a gente pode ter, eu não falei, mas eu tenho uma especialização em trauma. Acho que a pior experiência que a gente pode ter é ter a nossa sobrevivência ameaçada. Né? Um pouco antes eu falei que o medo, ele é instinto de sobrevivência. Então, todo mundo precisa sentir medo. Mas o quanto a gente consegue questionar quando esse medo está maior do que a gente consegue dar conta. E o que esse medo sinaliza, né? O que a gente conversa com esse medo que nos paralisa.
Então, assim, no contexto pós-pandemia, a gente viveu essa ameaça direta à nossa sobrevivência. Eu vou morrer, né? E a gente nega a morte. A gente É, nega a morte, ninguém quer morrer. ninguém Tá, quer mas morrer. ninguém quer acessar isso, ninguém quer falar disso. A gente precisa falar. Porque se a gente acessa a nossa finitude, acho que a gente também fica muito mais implicado sobre o meu aqui e o meu agora. E tem uns. Parece que tudo é meio trauma, né, amigo? Porque o cara vai falar assim, porra, eu não quero morrer, mas também já fica com aquele medo. Isso também gera problemas, né? A gente vê que tem pessoas que começam a ficar muito bloqueadas com relação a isso, Se né? defendendo, Cara, né? é bem interessante essa forma de analisar esses assuntos, porque quando você começa a se deparar no dia a dia, você vai vendo, cara, Acho que todo mundo se identifica com se alguma identifica, coisa, né? né? Se Claro. identifica. E por isso que é importante a gente se perceber nesse processo. Acho que sim, as pessoas passaram a ter menos resistência dentro desses serviços que você falou da psicologia, de forma geral, mas principalmente porque elas passaram a se reconhecer no seu lado emocional. Então, assim, nós temos que ter um lado emocional, nós temos, isso é parte da nossa biologia, né? Mas na nossa cultura, o entendimento, eu acho que é nesse campo que a gente avança, o entendimento de que o nosso emocional nos adoece fisicamente. O nosso emocional é parte do nosso físico. Então, culturalmente, você vai a um médico e ele passa alguma coisa, ou você visualiza algo, né? Um osso que você quebrou, tá tudo bem você ir ao médico. Mas o que que é essa saúde mental que você não vê, que não mensura no exame? Não aparece lá no exame, né? Então, como a gente vai Que ela tem falar que ser trabalhada, né, dessa amiga? Ela tem que ser sintomatologia clínica, conversada, né? diagnóstico que é Diagnosticada, clínico? Exato, tá? ele vai se dar no processo de escuta. E isso não é imediato. Nos anos 2000, amiga, quando eu jogava futebol, aí tinha um garoto que ele era meio problemático, né? Aí ele começou ir para algumas consultas com parte psicólogo, né? No clube tinha, mas ele começou a fazer isso. Todos nós passávamos por esse acompanhamento, mas em grupo. E ele começou aí fazer sessões fora. Aí Individualizadas. tu imagina como que a gente não se portava com ele, chamava ele de doido, né? Mesmo. Era bem doido. Ela, e aí, chegou, como é que tá? Tá melhor, doido? Era tipo assim, então, hoje a gente já vê que isso não é mais dessa forma. As pessoas estão acessando, as pessoas estão precisando também, Com né, certeza. acessar nesse formato, e a gente começa a ver que se todo mundo tivesse um acompanhamento, as coisas estariam mais fáceis e mais claras. Na pergunta que eu te fiz com relação à vida acelerada, ela já está trazendo muito isso. Acordar com o celular na mão, acordar vendo a vida de outra pessoa, acordar vendo É a bastante vida sintomático, né? a vida transformada das pessoas, será que isso é real mesmo? Como é que você está vendo isso hoje? Então, o efeito da comparação, né? Assim, enquanto a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha, né? Não, eu acho que a minha grama é sempre verde. É um pouco do que eu tento me implicar na minha própria vida, assim, mas acho que se blindar disso é uma coisa muito necessária, né? Assim, construir referenciais a partir da régua do outro e reagir a isso. Tem lá no Instagram, né? Assim, você reage com um coraçãozinho, com um foguinho, o quanto deste condicionamento que você, naquele ambiente, né, que é intencional, tá É ali, interessante, a reação é bem interessante, isso que você como falou. você reage no automático, porque se você realmente está reagindo àquilo porque é algo seu, é algo do campo do seu desejo, do campo do seu senso de presença no seu aqui, no seu agora, ou quanto daquilo é parte de um condicionamento também, né? É parte desse automático que a gente está aqui problematizando. Ou é o quanto é o que espera que eu faça. Eu estou comunicando algo que esperam que eu faça, sabe? Então, assim, essa validação que eu tenho da minha autoimagem sobre o que o outro vai direcionar, e não sobre o que é do meu desejo, sobre o que está só acessível a mim. E aí, dentro desse parâmetro, a gente precisa perceber o nosso adoecimento mesmo. Né? Então, o quanto isso nos aproxima de fato da gente, dos nossos desejos, das nossas buscas, das nossas ambições, o quanto isso vai preencher ou o quanto isso nos afasta hoje daquilo que de fato
está implicado num processo de identidade nosso, né? Então, eu estou indo ao encontro dos meus objetivos, eu estou me aproximando e é isso que se espera no processo da vida, de maturidade, né? É que você consiga se desvencilhar daquilo que é do outro. Claro, com 20 anos, você tem uma necessidade de expectativa. Com 40 anos, se espera que você tenha uma expectativa diferente, né? A carga de problema, ela vai só aumentando pelo jeito, amiga. Não é por quê? Porque eu já tô vendo... O caminhão vai perdendo a força. O caminhão vai perdendo a força. Porque eu tô lá na internet, aí eu tô vendo, a vida daquele ali melhorou. Pô, ele tá fazendo isso, ele tá naquele jeito. Será que melhorou mesmo? Pois é, já tô naquela condução, naquela visão, né? Aí eu tô olhando para ele, pô, aí já entra a parte de relacionamento. Sabe? As pessoas estão vendo a vida das outras pessoas com muito mais facilidade. Quando você não tinha um telefone, quando você não tinha esses tipos de programações, você vivia, né? Hoje em dia você está vivendo nos problemas dos outros que está te acarretando problemas, não é isso? E as pessoas estão ficando cada vez mais aceleradas, aí gera ansiedade, né, amigo? Gera ansiedade. Somos o país mais ansioso do mundo. A OMS colocou isso. O Brasil? Ponto. O Brasil é o país mais... Nós somos um país que nos automedicamos, assim, absurdamente em excesso. Sério? E que temos um alto índice de ansiedade, assim. É uma coisa que fala um pouco sintomática, né, sobre a gente, sobre o nosso processo cultural. Assim como nós somos um dos maiores públicos do Instagram, do TikTok, né? Que já vai gerando uns reflexos, né? Uma variável aí direta com essa era digital que a gente conversou. Quando eu falei, assim, que no contexto pós-pandemia a gente passou a falar dessa questão, né, uma palavra muito comum da síndrome do burnout, eu estava falando também desse estilo de vida hoje, o quanto essas relações de mercado, que é algo direto, a nossa sobrevivência também está implicada numa análise de realidade financeira, né? Então, assim, o quanto muitas dessas transições em relação ao mercado de trabalho nos fazem refletir questões, conceitos, né, de produtividade, o quanto o nosso esgotamento físico, né, ele está implicado dentro dessa sobrecarga de trabalho, o quanto a gente pode e está tendo a possibilidade de questionar esse estilo de vida que eu estou colocando, se está ou não está nos aproximando dos nossos objetivos, o quanto hoje nas nossas responsabilidades com as nossas famílias, por exemplo, a gente está tendo a possibilidade de ter tempo de qualidade com a gente mesmo e com os nossos. Ou quanto a gente está terceirizando o cuidado e se retirando de espaços que a gente não pode se retirar. Por exemplo, no processo de educação dos nossos filhos e terceirizando esse cuidado para quem não deve estar sendo responsável. Né? Então, o professor não tem padrão de valor para educar. A vida acelerando, a gente filho. Transferindo algumas... Parte dessa sobrecarga, parte dessas exigências, né, que a gente tem que assumir. Antigamente o marido era o provedor, hoje a mulher já está junto. A mulher vai ao mercado de trabalho porque essa renda passa a ser insatisfatória para que essa sobrevivência da família aconteça. Isso está relacionado a menos filhos, menos né? filhos. A gente tinha mais filhos. Os que tem nós estamos deixando já. A gente está tendo menos, né? Porque é as isso. escolas quanto agora a gente está dando integral, conta, né? Tempo integral já está. Os professores adoecidos, assumindo responsabilidades que não são deles. Isso tudo é sintomático da nossa sociedade. Os professores tendo que pegar a carga dos pais, os pais dando mais carga para o professor, meu amigo. Tu tem que cuidar do meu filho aí. Não tenho mesmo. Tô te mas pagando. O quanto eu não... Tá tipo assim, né? Perfeito. E o quanto... Que isso não tá certo, né, Não, amiga? E o quanto a educação vai numa lógica, muitas vezes, contrária a essa lógica de mercado. Né? Assim, o quanto eu posso e preciso desenvolver um trabalho como professor na escola, com vários alunos e que a própria atribuição já tem as suas exigências, né? Porque muitas vezes esse professor ele tem uma carga horária que ele vai cumprir e muitas responsabilidades que ele ainda vai ter que fazer na casa dele. Essa é a realidade do nosso professor, uma desvalorização salarial, N questões. E ainda assim, a gente ainda tem que ser dono de casa. Então, ele tem a vida dele para dar conta. Como? Né? Então, quando eu falo do processo de adoecimento... Aí chegou um monte de criança para o cara agora criar também, né? Não, de jeito nenhum. Não pode. Estamos questionando essa lógica, né?
E não só numa lógica de categoria, de discutir isso na própria desvalorização que a gente tem do nosso professor, né? Tem muitas Do coisas dentro educador, né, disso. amigo? Tem muitas coisas dentro disso, mas dentro dessa trajetória que a gente tá linkando aqui, que são muitas coisas num processo, inclusive, geracional, né? Assim, tudo bem, o mundo foi mudando e a gente vem assumindo coisas, inclusive a era digital, não vai voltar, tudo bem. Ela também não precisa ser... Precisa começar a equilibrar as coisas. Exatamente, não tem um monte de coisa legal nisso, né? O quanto a gente vai otimizar o nosso tempo, inclusive, se utilizando desses recursos. Mas a gente também precisa entender como se relacionar com eles, né? Entendendo o quanto isso realmente faz parte da nossa realidade mesmo, é um pouco isso. De repente a gente está inserido ali dentro de um aplicativo, né? Assim que você... Quem nunca teve a sensação de estar ali há algum tempo e falar, meu Deus, já passou tantas horas e eu fiz o que com esse meu tempo, né? De ser engolido ali, porque tudo aquilo é pensado para você estar ali, né? Toda essa interação que acontece ali, esse feed, esse tempo. Mas isso aí tem gerado problemas na tua área? As pessoas estão relatando isso? A gente tem hoje, por exemplo, o excesso de uso de gamers, né? Assim, a gente tem transtornos nesse sentido, mas especificamente... Tá, pode concluir. Especificamente, não a rede social em si, sabe? Mas como se relaciona, o que essa relação está implicada no que eu falei em relação à minha autoimagem, em relação à comparação, né? Ali é um início, né, de um problema que vai desencadear outros problemas. É isso? Não. A rede social não vai direcionar algo diretamente, percebe? Mas a gente está falando disso numa conjuntura, né? Então, assim, eu tenho padrões aqui que eu vou realizar, que eu vou olhar para isso e linkar como cada um se direciona dentro disso, sabe? Mas assim, a rede social hoje ela gera algum transtorno direto, sabe? O uso de rede social está relacionado... Excesso, né? Se for excesso... Não, sabe? Agora, o quanto a gente, por exemplo, dentro desse... o quanto um adolescente que está ali só condicionando, por exemplo, né, parte da sua autoimagem, como eu falei, a gente viu lá aquele seriado Adolescência, né? O quanto eu estou sendo educado por um youtuber, uma criança de 6 anos, o que ela vê? Ela só vê o YouTube, né? O quanto ela tem a capacidade de organizar aquele conteúdo que está ali sendo colocado, né, de N formas, para estar organizando isso, se ela está só acessando isso, né? Então, quanto eu posso e preciso dialogar com meu filho, dialogar com os meus alunos, dialogar com diferentes públicos, né? Nesse sentido, quando eu falo dos ciclos de vida, para entender isso, essa informação, esse conteúdo que está sendo colocado. É nesse sentido que a gente precisa problematizar. Também, nós aqui adultos, que estamos ali e que entramos naquele mundo digital, por exemplo, né? O quanto a gente se compara, o quanto a gente acaba colocando como métrica a vida do outro, como você falou, né? Nossa, eu sou um fracassado. E aí isso pode me levar a um processo de depressão? Sim. Sim, percebe? Mas não é algo direto, né? O quanto eu acordo e eu tô ali me sentindo super próxima da Virgínia. Quem é a Virgínia, gente? Né? Ou eu tô aqui e isso passa a ser assunto da minha vida. Você viu? A Virgínia é tão influente que o Vinícius Júnior passou a ser chamado de Virgínio Júnior. Exato. O quanto isso passa a ser parte do meu repertório de vida e os meus assuntos, de fato, da minha vida, o quanto isso eu preciso dar atenção. Quanto eu preciso disso, né? Entende? Assim, às vezes eu brinco, porque assim, eu sou realmente, eu gosto de me ilhar, assim, pras coisas. Assim. Não me conta. Tem coisa que eu prefiro não saber. Que eu acho que isso é uma proteção também, amigo. Perfeito. Eu acho que é uma proteção. O quanto a gente consegue hoje e precisa, né, assim, se desvincular, se desconectar.
Isso é parte, para mim, com certeza, de um Que as fator pessoas, que eu acho que protetivo isso é e até uma coisa recomendo interessante de ser colocado, dosar, né? que a pessoa tem que começar a fazer essa autoanálise justamente para isso. Cara, eu não estou querendo ver isso. Eu não Isso. preciso ver E o isso. que isso desperta em mim, percebe? No, Eu no, fico no mais no Instagram lá ansioso. que você vai botando para seguir, aí você vai seguindo lá piada, lá, o pessoal que vai fazer O algoritmo lê você, o algoritmo Aí, escuta pô, aí você. você sai de um humorista, depois você vai para outro, você vai para outro. Quando você vai ver, você tá cheio, né? Então, cara, mas tem hora que você precisa estar seguindo. Já que você já viu, passa para outra coisa, vamos se dizer. Mas se você ficar puxando as coisas, você vai se complementar disso. Sim, o quanto isso te nutre, né? Assim, tá bom, eu vou ali Que e depois pode ter consequências. eu vou para esse humor aqui porque isso me desconecta num intervalo de trabalho. Se for Legal, muito, exato, o excesso disso. Legal, agora, poxa, eu acordo mais cedo para fazer, eu atraso os meus compromissos porque eu preciso ficar aqui inserido dentro disso. O quanto que eu estou consumindo disso e, né? deixando de dar atenção para minha família, para o meu filho, de Perfeito. cuidado, O quanto querendo que o isso professor ocupa. lá faça esse cuidado para mim, que está errado, Estender para professor quem da não, para escola, quem não né? compete. Porque a gente já vê situações desse formato. A mãe chegar lá e dar sugestão no professor porque o menino não está aprendendo direito. Mas não está aprendendo o quê, minha Quem filha? continua esse processo de aprendizagem em casa, Entendeu? né? Que não compete ao professor. Eu sento, eu reviso, Revisa, eu estudo, eu escuta o que o seu sei o filho que o está meu falando. filho está Eu escuto, estudando. né? Perfeito, eu tenho essa escuta, eu sei que conteúdo está sendo, eu contextualizo, porque é sobre isso. Eu vou levar para a vida prática do meu filho aquilo que ele está sendo apresentado num conteúdo formal, porque é sobre isso. Amiga, não que esse assunto seja tão específico, mas assim, a mulher hoje, a figura mulher, na relação com pessoas, com a relação conjugal, por exemplo, como é que as pessoas estão vendo isso no sentido de que a mulher saiu para a linha de trabalho, mas também ela tá sendo. É o que a gente está falando, está se posicionando já de uma outra forma. E ela trazendo isso para dentro de casa, a relação da mulher com o marido, né? Como gestora ali da família, mas como é que ela está se sentindo com relação a isso? Isso também deve ter gerado algumas cargas, né? Porque o marido também já começa a gerar uma carga para a mulher também, daqui a pouco ela se sente, ela fala assim, não, pô, mas esse aqui, papel aqui não é meu, mas é meu também agora, porque eu me posicionei dessa forma. Você já conseguiu identificar que existe isso também? Ou Numa relação heterossexual, né, acho que isso vai ter um impacto no aspecto dessa cultura que a gente foi falando, que foi transformando, sendo transformada. Então, esse provedor que passa agora a não prover mais apenas ele, e aí a gente tem uma mulher que vai para o mercado de trabalho, e a gente tem um modelo de família que começa também a se atualizar, né, dentro desse impacto. E o quanto esse processo de educação, falando aí do homem em si, né, o quanto hoje as mulheres estão requerendo mais coisas que são justas e legítimas. Então, dentro do próprio cargo de trabalho, o quanto ela perde para esse homem pelo simples fato dela ser mulher e não pelo que isso ainda aspecto, existe bastante? absurdamente, no aspecto de competência, né? No aspecto de entrega de A resultado, questão de machista, né? formação. As mulheres já são mais, enquanto números, estatísticas, tem muito mais hoje. A mulher, acho que 62%, o último dado que eu tinha visto, de mais curso superior. Então, essa questão do gênero, né, tem um impacto. Mas foi pelo empoderamento da mulher ou porque a mulher tem mais capacidade mesmo de se Não, um preparar, aspecto de empoderamento ponderar mesmo. e tipo assim, eu posso, eu De tô aqui, persistir, né? Homem persistir. desiste mais que mulher. Mulher, quando pega pra Não, porque ela. mulher é diferente. Eu, eu adoro mulher, então assim, eu acho bem bacana. Eu acho bem. Ah, Eu sou primeiras mulheres, eu amigo. acho que dentro desse contexto, acho que as queixas são legítimas, né? Assim, se a gente for falar tanto no âmbito dessa percepção cultural, que são coisas importantes, da sobrecarga, porque ela tem o contexto da maternidade, ela tem que Por- muitas vezes cuidar e desse Porque a marido, mulher, exatamente, a cuidar mulher tem que dessa relação. cuidar de todo mundo A ainda, gente porque é criaram educada isso, né? para cuidar, você é Exato. educada para cuidar, né? E o quanto
ela se preocupa em cuidar dela. Quem cuida dela? Acho que essa Que, é uma que boa gera um pergunta. conflito sempre, e às vezes muita mulher gera esse conflito. O Caramba, quanto pô, hoje ela está questionando será se que hoje. realmente ela nasceu para ser mãe, tá tudo bem, mas o quanto a sociedade não aceita que ela questione isso. O quanto dentro de um processo de escolha dela, com 30, 40 anos, ela decidiu não ter filhos e a sociedade aceita isso. Ou ela não casou, ou o processo de identidade dela não está correlacionado diretamente a ter um marido. Porque ela pode existir também não sendo essa Não esposa, precisa, sim. mas não, As pessoas, né? a Sim, mas sociedade. não. Exato. Sim, não. Aí fica assim, por que não? Ah, Né? Então, hoje a gente já tem parte dessa isso gera um conflito também, percepção. até para essa mulher lá Claro, na frente, né, amigo? com Ah, eu certeza. optei por ser assim, aí daqui a pouco a Quanto sociedade não ela se aceita. percebe inadequada, né? E sim, isso é dentro das lutas dela com ela mesma e do processo, Tá, com certeza, de tá, psicoterapia dela, que eu super recomendo, tá. que ela possa ter essa reafirmação de que não tem nada errado com ela, de que ela é livre sim para escolher e que Que não é o foi todo mundo interessante, o que nasceu para ser acompanhamento tem para mãe. isso. Exatamente, não é todo mundo que nasceu para ser mãe. Será que todo mundo nasceu para ser pai? Acho que a gente está Tá, vendo que não, né? Quantos pais de fato têm filhos e assumem essa responsabilidade? Ou sim. compreendem Fazer filho é fácil, né? e compreendem o quanto isso vai impactar a sua vida. Porque pelo menos 2 décadas aí você vai ter um processo de renúncia a partir do momento que você decide Ah, ter sim. filho. Pelo menos 2 décadas. Você fazendo um bom trabalho, não terceirizando o cuidado para o professor. Né? O quanto isso te leva para um processo que também pode ser bastante rico, eu não acho que não seja, mas precisa ser refletido, não é qualquer decisão. 2 décadas, né, década, né, amigo? Para quem não sabe, 20, são 20 anos, né? Porque às vezes o cara não tá associando. Não vamos pensar, o menino Porra, completa a maioridade, Bento e Matheus, 18 anos. cara, 4 anos E sem fazer pronto. nada. 2 anos mais ou menos que o cara quase não consegue chegar perto. Aí depois você vai indo. O menino vai crescendo. Você pensa que vai soltar. Se tiver família perto, você ainda solta um pouquinho. Depende, rede de apoio. Quem tem Rede de rede de apoio? apoio. Quem tem essa rede de apoio, de fato, nessa realidade que a gente está falando que você precisa E trabalhar? olha a realidade que nós estamos falando, né? Tem, por exemplo, tem muita gente que tem uma certa condição financeira que consegue ter esse apoio, consegue viver essa vida. E tem gente que não tem essa A estrutura, amiga, maioria de nós, né? falando E aqui aí? mesmo. E aí, você vê, e a pessoa tá lá, tá tendo filho atrás do outro, né? E essa mãe tá ficando para trás, e o pai já saiu, porque agora tem muito menino. Não é? Amiga, a gente vai entrar numa outra seara aqui que é bom se falar, mas assim, mas eu volto na questão feminina porque é muito forte isso, né? Assim como o feminicídio, né? Fazer filho, né? Fazer filho é fácil. O quanto essa aceitação hoje, né, na figura da mulher que a gente está aqui discutindo, dentro de uma percepção cultural, né, assim, patriarcal, dentro dessa lógica, essa mulher não é livre para fazer as suas escolhas e ela é oprimida, e ela é oprimida fisicamente, né? A gente não é um dado legal a gente falar do número de feminicídios no nosso país, assim, né? Então, o quanto essas ocorrências, inclusive, né, esses episódios, esses contextos de violência, dos dados que a gente conhece, o quanto eles são subnotificados, o Tá. quanto nós nem sabemos, né, desse número real, e o quanto esse processo cultural da família, muitas vezes da nossa sociedade, de forma geral, desse modelo Imposto. exato, coloca a mulher em situações de muito conflito sobre, de fato, dizer não, inclusive, para esse processo de violência, né? Sim. Muitas vezes ela tem uma reafirmação dessa lógica, desse ciclo de violência, porque ele é cíclico, né? Que vai se perpetuando nessas condições. E isso está vinculado também a um processo de adoecimento, porque tem muitas coisas que acompanham isso, né? A Lei Maria da Penha, a gente vai, enquanto sociedade, desenvolvendo estratégias para a gente estar garantindo direitos. Mas o quanto a gente dá conta disso, de fato, na ausência do suporte real, porque, né? É isso. Com quem que ela realmente, efetivamente pode contar? Principalmente quando ela é dependente financeiramente, né? Tá. Ela não tem essa, não é essa realidade que a gente está colocando, né? Assim,
que ela tá ali, que ela é dependente financeira, que ela não é dependente financeiramente, e que esses filhos, ela tem um cuidador ali responsável, ela não tem essa rede de apoio. Tampouco, muitas vezes ela não tem, inclusive, essa pessoa que é provedora também não, né? Ela não tem nem, esse filho não tem nem o registro, não tem nem o nome desse pai. Indo um pouquinho mais para esse lado, amigo, quando você chega ali, por exemplo, numa esfera lá, aqui mais municipal, por exemplo, que tipo de rede de apoio que uma mulher, nesse caso, tem que dentro de No um ciclo de violência? dentro de um setor público desse, dentro de uma... Porque às vezes nós estamos falando aqui de uma pessoa que pode procurar alguém Para particular e acessar para esse acessar serviço. isso. Agora, quem não consegue acessar isso? Quem passa a vida inteira tentando se achar e não consegue se achar? O sistema público te traz isso? A gente tem as prerrogativas, né? A gente tem centros específicos, né? Falando no âmbito municipal, que trabalha, assim, com a lógica da violência, mas que para além do que os serviços podem suprir essa necessidade, acho que, e a gente pode, né, melhorar sempre, acho que a política pública, ela está sempre se adequando às necessidades da sociedade, ela não Então precisa parou. melhorar bastante, então, pelo jeito, né, amigo? A gente, acho que a gente consegue ofertar, no entanto, é, essas discussões que a gente está colocando no âmbito cultural, elas também atravessam essa denúncia da violência, por exemplo. Existe todo um caminho para que ela possa estar fortalecida, inclusive que ela se reconheça dentro desse ciclo de violência. Então, são etapas que, sim, o acompanhamento psicológico vai dar subsídio para isso, né? O acesso, que não é apenas particular, então na rede pública, e a gente tem as nossas dificuldades, né? Por N questões de manter esse acompanhamento psicológico, sim, mas não é só isso, não é só, né? Ajuda a gente conseguir favorecer esse acesso e tudo, mas a gente tem muitos entraves aqui nesse processo que demandam, sim, um acompanhamento especializado para que a gente possa romper um ciclo de violência. Não é só eu ir lá e denunciar o abusador, sabe? Tá. Denunciar quem está ali ocasionando esse ciclo. E acho que a gente, aos poucos, a gente está avançando, mas nós temos muitos desafios. Para a mulher, então, que está vivendo isso, ela te assistindo, ela pode entender que ela precisa já tentar se encontrar, entender que ela pode, né? Que é, por Com mais de certeza. qualquer problema, ela tem que dar um jeito de se encontrar, né? Pedir o apoio Pedir o apoio necessário, necessário, buscar, se beneficiar do apoio entendeu? necessário e Talvez a falta de encontrar informação que a gente já falou também aqui, antigamente deixava todo mundo com muito mais os restrito a isso, tabus, né? né? Os tabus Hoje que a gente a consegue. própria internet, o próprio, todo mundo tem seu celular, às vezes Isso é na um tua ponto fala super é um ponto positivo, positivo do que a gente estava super falando. positivo. Eu me Então, encontrar na realidade do outro, né? Hoje a gente tem sim um acesso a excelentes isso não profissionais. só acontece na classe social que a pessoa vive, acontece em vários lugares, mas assim, precisa buscar alguma forma de se encontrar e de... Essa é uma demanda que chega, né, de forma geral, assim, na nossa na área clínica, assim. Então, o paciente às vezes busca porque ele viu um vídeo na internet que ele acha que ele tem TDAH, ou, né, eu vi um vídeo de alguém com uma situação similar, Tem um monte de gente de já um se episódio no auto... ciclo de violência, e eu entendi que isso aqui é o meu direito. Então, eu vi aqui no CREAS, que é um centro de referência especializado dentro da assistência social, que trabalha com episódios de ciclos de violação, violência e violação. Então, isso é legal. Como você chegou até mim? Eu sempre pergunto, como você chegou até mim? Né? Tanto no público quanto no privado. Então, muitas vezes a gente não conhece, a gente acha que tudo é prefeitura. Tá ali é amarelinho daquela cor, daquela gestão X, é tudo prefeitura. Não, então, que trabalho também hoje a gente consegue, inclusive no calendário do ano, né? Por que a gente faz o 18 de maio e vai Tá. falar da exploração sexual, da violência sexual? Por que a gente cria datas desse calendário, né? O mês, a cor. Então, que estratégias o SUS tem, o SUAS tem, para estar fazendo a divulgação dessas informações e dando acesso para a população. Legal. Nesse período, a gente iniciou numa brincadeira de que as pessoas
estão endoidando mesmo, estão ali, estão meio que... Mas hoje a gente já está vendo as pessoas também buscando uma outra forma de viver, de passar o dia. A questão da saúde está começando a vir muito forte. Tem exemplos de, por exemplo, comemorações de atletas de alto rendimento. Já, por exemplo, o cara teve uma história de um time que foi campeão da NBA e lá tinha, como de costume, muita cerveja, champanhe, aquelas coisas de comemoração. E praticamente ninguém tocou nas bebidas, no charuto, aquelas coisas que eram de costume, né? Padrão, né? Então, assim, as pessoas estão começando a ir para uma vida mais saudável, né? Você acha que isso também está correlacionado à questão mental desse período que a gente viveu pós-pandemia, eu querendo me reencontrar, vamos se dizer assim? Acho que tem uma lógica da longevidade, eu quero viver mais, eu entendo que o cigarro vai me matar, ponto. Eu vou desenvolver, né? Assim, engraçado. As corridas estão em alta, né? O fumante que coloca a fotinha, tem lá, né? Porque é uma exigência que tenha a fotinha de algo ruim que vai te causar. E o que o fumante faz? Ele coloca, todo fumante faz isso, ele coloca alguma coisa para ele não ficar olhando. Ele vira nega, assim, ele não vai, e aquilo... vira, mas aí se ele virar, não tem problema, amiga, não pega. Entendeu? O cigarro não faz mais diferença. Com certeza. É sério, pô. Partir dali. O menininho tá lá meio câncer, não, ele só vira, tira virado que o cigarro não faz mais nenhum tipo de efeito, amigo. Então, assim, eu tenho uma perspectiva, eu penso que a gente tem, com certeza, isso também, né, um impacto positivo dessa relação nossa com o nosso corpo, com esse processo da longevidade, quando eu falei, né, fatores protetivos do envelhecimento, você escolhe envelhecer todo dia. Será que a gente entende isso? Que hoje eu faço uma escolha, eu escolho envelhecer. Escolho envelhecer todos os dias. Como eu vou Interessante envelhecer? essa Fisicamente e tudo emocionalmente. Eu escolho que lutas eu quero comprar hoje. E a consequência, né, amiga? Porque a consequência de hoje é amanhã, né? Perfeito, eu escolho. Será que eu entendo quando eu falei, né? Vou beber a noite inteira, vou dar virote, pô, mas tem um preço. Exato, tá indo para alguém tá metabolizando essa bebida. Não vai deixar de ser o meu fígado, o meu e o seu, né? Tá. Então, eu tenho uma percepção melhor sobre os próprios jovens hoje, né? Não só a questão do uso da bebida alcoólica, acho que tem essa transição. O cigarro antes representava charme socialmente, era charmoso. Não tem mais essa questão, assim, olha e fala, não, né? Isso aqui, não nego que vai me dar algo ruim. Então, eu não quero fazer isso. E para que eu tenha que acordar 5 horas da manhã para correr, eu preciso ter, não, independente de eu ser um atleta de alto rendimento, né? Porque quantas pessoas estão correndo porque é acessível, às vezes é acessível. É acessível, eu o esporte posso condicionar isso à minha rotina. Sim. E eu já entendi que hoje o médico está ali prescrevendo a educação, a atividade física como o remédio. Então, assim, eu quero apenas um ansiolítico, ou algo para eu dormir, ou algo que eu não sinta que vai embotar o que eu preciso, que é aquele lugar questionável, não da importância da medicação, porque se ela está prescrita, tudo bem, ela tem um motivo para ser utilizada. Mas o quanto eu quero fórmulas mágicas para eu não sentir. Para eu não sentir aquilo que eu preciso sentir, porque é esse desconforto que vai me gerar mudança de hábito, mudança de comportamento. Eu tenho que entrar em contato, né? Então, e tem N formas de fazer isso. Então, se eu fiz esse processo, se eu já estou nesse processo de entender que melhores hábitos me dão maior perspectiva de um agora legal, uma longevidade, por que não gozar disso agora? Né? Então, muitas vezes eu vou precisar disso para acordar às 5 horas da manhã. E eu acho que é importante, assim, também questionar isso, né? Porque eu posso entrar nessa relação com o esporte dentro de uma relação, com a corrida especificamente, ou com qualquer outro, de produtividade, de novo. Então, eu posso estar ali, aquilo ali já gerar uma cobrança, uma exigência. Calma, gente, eu tô aqui para correr e ficar de boa.
Eu tô aqui para isso aqui, também pode ser um hobby, tá tudo bem, porque eu já tenho N coisas para dar conta, né? Então, questionar, isso aqui realmente é isso ou já virou outra coisa? Porque aí já deixou de ser o que a gente está falando aqui, né? O quanto eu consigo equilibrar a minha vida e favorecer esse tempo de qualidade de lazer, né? Para ser algo bom. E eu tô falando aqui de neurotransmissor, eu tô falando que isso tem um impacto direto na Impacto. minha vida, no meu cérebro, né? No meu processo de atenção no trabalho, no meu sono, o quanto isso regula melhor o meu sono, o quanto isso metaboliza de fato, né? O esporte já traz isso e vai A te atividade ajudando, né? física, de forma Atividade geral. física vai te ajudando em diversos fatores. Como já também, como eu sou da área do esporte, já vi vários relatos de várias pessoas, homens, mulheres, falando de problemas que estão vivendo no dia a dia, e o esporte tira isso, o esporte muda a vida da pessoa, é um reset mesmo, a Sim. pessoa começa a se habituar, então pratique esporte, né, minha gente? Pratique bastante esporte, que vai livrar você, você vai melhorar em vários fatores da A sua vida, a socialização, a diminuição socialização, do cortisol, que é o que a gente está colocando, né? Se eu estou mais estressado, eu tenho um aumento de cortisol na minha corrente sanguínea, não faz bem para ninguém. Então, o quanto isso me ajuda a ter maior substâncias do prazer, né? O quanto eu vou sorrir mais, eu vou estar mais disponível para aquele episódio de estresse no meu trabalho ou do meu relacionamento, o quanto eu vou estar menos irritada, né? Eu vou estar tá? com mais disponibilidade para lidar de fato com a capacidade que a gente tem. O nosso cérebro tem capacidade para lidar com situações de estresse. Agora, o quanto desse estresse no meu dia de fato me exige e por quanto tempo? Sempre que a gente avalia algo, a gente avalia frequência e duração do sintoma. Então, a pessoa está se queixando de algo por quanto tempo? Ela está Tá. vivendo esse desconforto por quanto tempo? E em que frequência que isso afeta a vida dela? É a hora de pedir ajuda, é a hora de entender e questionar, principalmente dentro da nossa saúde mental, né? Assim, é frescura, é porque fulano é preguiçoso, né? Então todas essas implicações que estão atreladas ao nosso comportamento hoje precisam também ser questionadas. O quanto eu estou produzindo e eu preciso da minha subjetividade, do prazer, não é só o trabalho. Eu estou ali porque eu gosto. A gente dedica tempo para Sim, fazer coisas porque a gente subjetivamente está implicado ali naquela atividade. A gente se identifica com aquilo que a gente faz. Mas a atividade é exigente. Ela tem uma exigência e por isso se chama trabalho, né? Então a gente precisa de um tempo para entrar e para sair. A gente precisa se desligar. A gente precisa o quanto nesse contexto até de home office que a gente vivencia hoje, a casa vira trabalho, né? Assim, o quanto a gente consegue se desvencilhar e desvincular disso e questionar o nosso tempo. Poxa, mas eu trabalhei, acordei 8 horas, geralmente acabo às 17, acabo mesmo, vou até 21 no consultório, faço isso, tudo bem, mas eu consigo pausar férias, eu consigo tá. entender a importância disso, Se deixar, você ou vai não, embora. é bonito responder e-mail 4 da manhã, é assim que eu sou avaliado, se eu estou desempenhando bem ou não. Eu concordo com isso, né? Eu já me questionei sobre Agora o que está isso. correndo às 4 da manhã já está sendo julgado, né? Porque isso aí doidou agora, isso vai correr doido. A A, vida é meio loucura, a viu, amiga? produtividade tóxica, né? Então, assim, eu estou dentro de um quadro, muitas vezes, de esgotamento físico e eu consigo me reconhecer dentro disso ou não, né? Eu estou indo para o trabalho e eu estou deixando um rastro de sangue para chegar até ali e eu não percebo isso, eu consigo separado por alguém, por um familiar, por um chefe legal, né? Porque o outro chefe que não é tão legal vai dizer, continua aí nessa lógica, Continua aí nessa né? lógica. Então, não, eu consigo entender que essa frequência, essa duração do sintoma, né? Eu consigo conversar com alguém, eu consigo pedir ajuda, eu consigo entender todos esses parâmetros que eu estou colocando assim, né? Eu estou sempre vigilante quando eu falo do medo, a gente se adapta a isso. A gente tem uma biologia que está adaptada a viver situações de estresse, mas não a se manter nelas. O se manter nelas é o É um adoecimento. adoecimento. Então, a gente Perfeito. precisa perceber isso para até pedir e se beneficiar da ajuda necessária, né? Assim, de 2010 para cá, 2010, nos últimos
16 anos aí, né? 26. Então, nos Uhum. últimos 16 anos, a gente tem gráficos, eu vou trazer na próxima, gente, esses dados É todos. interessante. A gente tem um maior índice, o dobro praticamente, dos níveis, dos números de afastamento no laboral. Então, por exemplo, agora a gente está aí com a NR01, que é uma exigência que as empresas apresentem um plano Tá. de saúde mental dentro do seu processo ali de trabalho, das atribuições Então o povo daqueles. tá endoidando mais, amigo. O povo tá Por endoidando quê? mais. Porque o A adoecimento cobrança tá desse maior. trabalhador que leva ele para um processo, né, de afastamento do Tá. trabalho, que eu Que coloquei, né, compromete. um processo de burnout, processo de N fatores, não só, né, desse esgotamento físico, levando ele para um processo de adoecimento, de afastamento do trabalho e o quanto isso é validado e o quanto isso principalmente precisa ser prevenido por responsabilidade também desse espaço de trabalho. Então, os nossos modelos de liderança estão sendo questionados, como eu falei, né? A gente pode ter uma liderança legal, que esteja sensível a isso, que favoreça a compreensão desse trabalhador, para além do que ele precisa entregar ali, entregar a qualquer custo, Tá. né? O que ele está vivenciando na dinâmica dele e que espaços ele tem dentro da empresa para ser avaliado dentro disso. Ou não, ele tem que produzir a qualquer custo. Então, acho que a gente também está passando por esse processo de mudança de De mentalidade, mentalidade no geral. mas numa exigência também que conversa com uma lógica de mercado que Tá. é trabalhista. Trabalhista. Então, Perfeito. o quanto a gente também está integrando as duas coisas, né? E entendendo que tudo isso são sintomas e conversam com o nosso estilo de vida, com a nossa sobrevivência, que eu falei, né? Então, a nossa vida financeira, ela precisa ser garantida para que a gente possa dar conta das nossas responsabilidades. E o trabalho ocupa boa parte do nosso tempo, Uhum. né? O quanto a gente tem essa liberdade de escolha e o quanto a gente tem que aceitar muitas das possibilidades que a gente tem até ali, né? Para que a gente possa, sim, transitar dentro dessa lógica. O quanto a gente consegue ter essa conversa com as nossas lideranças ou até fora, né? O quanto a gente consegue acessar esses serviços importantes que você colocou, né? E que hoje os canais também, hoje, né, aumento de suicídio. Então, assim, os homens são os maiores afetados no aspecto de gênero que a gente está falando. Então, o homem não chora, o É. quanto dessa cultura atravessa essa saúde do homem, né? Então, eu acho que isso, nosso processo de educação, como que a gente está educando as nossas crianças, né? O quanto a gente está falando para elas que não é bem assim, É. né? Acho que é parte de um todo, assim, muitas coisas aí. Legal, minha amiga. Minha amiga, agora assim, falando sério, agora vamos falar sério. A gente Socorro. está chegando na reta final, mas assim, falando sério. Bem sério, hein, amiga? Para você a vida, para você a vida, ela é destino? Você acha que tem alguém que rege isso? Acha que Ai, existe tem alguém Deus? que Acha que... rege, certeza. Ou tudo é consequência? Como é que você leva a vida dessa forma? Tem alguém que rege. Eu com certeza acredito que tem alguém que rege. Acho que o que a gente vivencia nos prepara para algo que mais na frente muitas vezes a gente consegue entender. Eu acho que isso me ajuda muito no processo de resiliência, né? De construção, em um momento de Apesar de desconforto, você ajudar pessoas, sempre tem alguém mais superior, né? Tem alguém superior. com certeza. Com certeza. E entender que é o impacto disso na minha vida, o encontro, eu acho que esse mistério, assim, né? Isso na minha vida conversa diretamente com tudo, com certeza que até aqui me aconteceu, a forma como a minha atribuição de sentido das minhas experiências, das minhas vivências, passaram a ter o significado. Que significado eu dou para isso? E as trocas, né? Dentro das pessoas que a gente também compartilha, o que a gente lê, que fontes a gente bebe, as minhas orações. Eu sempre peço, com certeza, e me apoio no sobrenatural nesse aspecto.
E é muito importante, eu acho, que a gente possa delegar para alguém esse lugar do controle, sabe? Será que é tudo Tá sobre bem dentro do mim? que você falou aqui, amiga. Hã? Tá bem dentro do que você falou aqui. Delegar para alguém, entregar para alguém. Me ajuda aí, papai do céu. Aí Manda para hoje tá alguém lá em cima que difícil. eu acho que, Perfeito, com né? certeza. Vou até aqui, a partir daqui eu não Não dou consigo. conta, não sou Não autossuficiente. sou onipotente. Não, eu não acredito nisso. Questionar isso é muito importante. Porque, de fato, você vai poder validar seus limites, você vai conhecer eles, né? Que se Legal, atualizam também. Hoje você negocia coisas que talvez há 10 anos atrás você não negociava. Tá legal. tudo bem, né? Você vai se atualizando e você vai se percebendo, acho que se integrando dentro disso. Com certeza é parte do que eu acredito. Bacana. Buscando lá do fundo agora, lá do fundo, lá do fundo, lá do fundo. Às vezes você não vai querer falar aqui, mas tem alguma Socorro! coisa que você se arrepende na vida? Deixei de fazer isso, queria ter feito isso, não fiz. Como é que você pode trazer isso? Olha que tá para todo mundo, hein? Mas assim, pô, profissionalmente eu poderia ter ido mais nisso, ou o que você acha? Tem alguma coisa? Eu acho que arrepender num aspecto de culpa, assim, né? Muitas vezes eu acho que a gente percebe o arrependimento como ficar assim chicoteando, né? Assim, ai, não. Assim, dentro dessa percepção, não. Mas o Não. arrepender no aspecto de que aprendi com o que vivi, não faria de novo, sim. Tá, Né? Acho que legal. isso é super importante. Tentativa e erro para algumas coisas, continua sendo, vai ser. Reconheço. E isso, tem coisa que tá tudo bem, eu não sei, vou tentar fazer, vou me arriscar, né? Acho que tem coisas que sim, com certeza, né? Acho que, opa, viria por aqui de outro jeito. Agora, tenho muitas coisas para realizar, então, assim, eu acho que eu ainda vou realizar no Isso era aspecto do era arrepender. outra pergunta. Você tem ainda algum desejo assim mais forte Com assim que você certeza, muitos. queria deixar e Acho que é expor? uma das minhas maiores motivações, assim. Eu acho que isso é um fator protetivo muito importante pra gente. Tá implicado no aqui e no agora e pra gente se atualizar com as coisas ruins que nos acontecem. Acontece com todo mundo. Então, acho que não desacreditar, sabe? Então, a desesperança, acho que é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Então, eu falo sempre que o meu maior desafio com o meu paciente que não quer estar aqui, porque a incompletude ela é natural, ela é da nossa natureza. Você não tem tudo que você quer. Nós somos seres incompletos. Inclusive, acredito isso espiritualmente. É para ser assim mesmo. Tá. Então, nós somos seres incompletos. O que nos faz? Isso é bom, porque isso faz a gente querer outra coisa. Quando a gente conquista aquilo que a gente queria, a gente quer outra Que coisa. é Isso é outra a coisa. vida. Natural. Isso é a vida. Ou se a gente não conquistou, tá tudo bem. Aí a gente se atualiza. Ou a gente desiste, ou a gente, não quero mais tanto. Será que a gente quer tanto isso aqui? Né? A gente vai se atualizando dentro dessa busca. Então, eu acho que o meu paciente que não quer estar aqui, o paciente, meu grande desafio com ele é buscar algum objetivo dele Dele. para querer estar aqui, Bacana. para querer estar aqui. Então, Você tá sempre fazendo mas mais, não amiga. questionar o fato dele não querer estar aqui. Acho que Tá. às vezes tudo que ele precisa tá tudo bem. Tá tudo bem você não querer estar aqui. Às vezes ele não ouviu isso de ninguém. Mas não é sobre isso. E aí eu estou falando, claro, de uma lógica, né? O nosso sistema, ele precisa estar muito adoecido para a gente atentar contra a nossa vida, no aspecto de suicídio. Entender isso como uma profissional da saúde mental é muito importante para poder manejar e conduzir um Tá. caso nesse aspecto. Mas também colocando numa condição existencial, que é o que a gente está falando aqui, eu acho que eu tenho muitas coisas a realizar e o fator protetivo maior, para mim, é esse: é acordar e falar, vamos lá, né? Na Entendi. hora do cansaço, tá todo mundo buscando, tá todo mundo acreditando. Ter pessoas que te incentivam, ter pessoas que sonham junto com você. Eu adoro ter pessoas que eu compartilho uma coisa, a pessoa não fica me perguntando, nossa, mais isso, mais aquilo, em relação às coisas que vão ser difíceis. Não, eu gosto das pessoas que falam, é isso mesmo, vai dar certo, e sonha junto. E eu acho que compartilhar isso é muito legal. Bacana, amiga. Amiga, estamos chegando na reta final. Você gostaria de deixar uma mensagem
simples para para as pessoas que nos assistiram. Mensagem simples, da forma que você quiser, se você tiver em Como uma mente. profissional da saúde mental, eu acho que invistam em autoconhecimento, se aproximem cada vez mais, de fato, da essência de vocês, né? Assim, eu acho que esse é o maior fator protetivo de alguém que vai viver uma vida com qualidade, uma vida íntegra dentro da sua própria natureza, dos seus próprios desejos. É muito rápido isso aqui, essa breve passagem, passa muito rápida, né? Então, que a gente possa amadurecer diante das nossas experiências e gozar da redução de danos que a maturidade nos proporciona. Massa. Que a gente possa sorrir das coisas, né, ruins que nos acontecem, porque elas acontecem com todo mundo, sim. Nós temos condições, muitas vezes, de privilégio, e eu reconheço isso, né? Assim, nós não temos as mesmas realidades, a gente tem um país muito desigual. Então, para que a gente possa se reconhecer também no outro, num coletivo, acho que está faltando muito. Acho que essa lógica individualista tem nos adoecido muito. Nós não somos seres individualistas, nós somos mamíferos, nem é uma condição nossa, gente, humana. Perfeito, Isso é uma perfeito. condição mamífera. Então, para que a gente se conecte com o nosso emocional, com a nossa vida, com a nossa saúde e viva muitos anos felizes. Perfeito. Pessoal, falamos aqui com Tiara Casimiro, papo excepcional, uma alegria pura. Vai voltar outras vezes. Foi um prazer te receber, minha amiga. Foi um prazer mesmo. Volte sempre, aqui é o seu Eu tô lugar. muito feliz com essa proposta, porque eu sempre disse que as nossas conversas iam virar podcast. Gente, tá virando. Tá virando. Aqui é o seu lugar. Traga suas amigas, traga Vou a indicar. sua fala aqui. Foi perfeito. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho, prazer, gente.